Paz do Senhor, irmãos. A palavra de hoje se encontra no livro de Jó, capítulo 21, versículos 2 e 3. Está escrito assim: Ouve atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Sofrei-me e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Irmãos, a maioria conhece a história de Jó. Todos sabem que Jó ele era um homem justo, temente a Deus, e chegou ao ponto de ele ser tão honesto, ser tão servo de Deus, que o próprio Deus elogiou ele para Satanás. E Satanás, como ele sempre discorda de quem serve a Deus, ele disse para Deus que Jó só servia a ele porque ele tinha tudo. Então Deus permitiu que o inimigo tocasse em tudo que Jó possuía, nos bens, nos filhos, nos servos, inclusive na saúde. E em tudo isso que aconteceu, Jó não blasfemou, ele não amaldiçoou a Deus, como a própria esposa dele mandou que ele fizesse. E mesmo ficando a esposa e os amigos, nenhum na realidade consolou Jó. Eles acusavam Jó, eles culpavam Jó pela situação que ele estava. E ele sabia que ele não tinha cometido nenhum pecado grave para perder os 10 filhos num dia, perder os bens, servos, a saúde, porque ele buscava ser justo em tudo que ele fazia com todas as pessoas. E nesses versículos aqui, irmãos, o versículo 2 e 3 do capítulo 21 do livro de Jó, ele tenta explicar para os amigos dele que estavam acusando ele de ter pecado por estar naquela situação. Ele explica que nem sempre as pessoas que cometem algum tipo de pecado durante a vida, elas sofrem a consequência. Tem muita gente, ele quis dizer que muita gente são desobedientes a Deus, são prósperos, vivem bem, a família está sempre bem. Ao contrário disso, ele tenta dizer que tem muita gente que é boa, que é honesta, pessoas humildes, pessoas simples, que não cometem nenhum tipo de mal contra os outros e sofrem durante a vida. Então, irmãos, o que é a conclusão que a gente chega desse livro? Que ele é a explicação do sofrimento de quem, aos nossos olhos, não faz nada contra ninguém. É uma pessoa que vive honestamente, mas se sofre, não é porque a pessoa pecou, é porque o inimigo ele persegue, o inimigo ele tenta tirar a pessoa da presença de Deus, ele tenta fazer com que a pessoa blasfeme, que a pessoa se volte contra Deus, que a pessoa, através da situação, da luta que ela passa, que a pessoa comece a pensar assim: mas eu sou servo de Deus e eu tô passando por essa situação. Não é Deus o culpado. O inimigo tá testando para ver se a pessoa serve a Deus de coração. Esse livro ele responde muita coisa para nós, para que a gente também não venha julgar pelas aparências, para que a gente não venha julgar as pessoas pela situação que elas estão passando. Muita gente olha a situação de alguém e vê: a pessoa tá passando por aquilo ali, é porque a pessoa cometeu algum pecado. E o livro de Jó explica, nem sempre, algumas vezes sim, algumas vezes a gente mesmo busca as consequências dos nossos erros contra os outros, desobediências contra Deus. Porém, quando a pessoa é boa, quando a pessoa procura ser justa com todos, se a pessoa está sofrendo, não é por causa que ela cometeu algum pecado. Então, essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a todos.